Olá, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Ministério Essência Cristã. Aqui é o pastor Wagner Antônio de Araújo, partilhando a palavra de Deus com todos vocês, buscando levar o Evangelho de Cristo para todas as nações. Eu agradeço por você ter sintonizado o nosso vídeo e solicito, se possível, que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e teça comentários após a exibição do vídeo. Hoje eu quero compartilhar um texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 18, que assim se expressa: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Enquanto eu estou gravando esta mensagem, o sol brilha lá fora. E ele vai brilhando mais e mais conforme o dia. Deixa eu mostrar para vocês aqui a porta de meu escritório. Olha lá, estamos com o céu azul, quintal lá fora, e o sol vai entrando e trazendo para nós o seu belo brilho. Conforme as horas vão se passando, a luz do sol vai ficando mais forte, porque ele vai brilhando de forma mais centralizada. E então, quando dá meio-dia, quando fizer dia perfeito, a luz completa a iluminação da terra, do nosso lugar, e o dia então chega ao seu apogeu. A partir daí começa o entardecer. Mas o que o texto de Provérbios tem a dizer para nós nesta analogia com o brilho do sol? A vereda dos justos. O que é vereda? Eu me lembro quando eu era pequeno, lá na Avenida Heitor Penteado, Rua Heitor Penteado, lá na Vila Anglo-Brasileira, Vila Madalena, ali havia uma imobiliária por nome Vereda. E eu me lembro bem disto. Os meus familiares tinham até acesso àquela imobiliária. Vereda significa caminho. Vereda significa estrada. Então, quando o texto bíblico fala a vereda dos justos, significa o caminho dos justos. E diz a Bíblia que o caminho dos justos, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho, a vida, o viver de um justo, de alguém que é crente, de alguém que entregou sua vida a Jesus, de alguém que não é mais deste mundo, mas pertence aos céus, a sua vida vai se ajustando, a sua vida vai se acertando. A vida de um verdadeiro cristão é uma vida de harmonia, não uma vida de bagunça. É uma vida que tem ritmo, que tem disciplina. Eu tenho 3 filhos. A Ruth Cristina, que hoje tem 7 anos de idade, o Josué Elias, que tem 6 anos de idade, e a Maria Isabelle, que tem 3 anos de idade. Até um pouquinho antes da nossa celebração do culto familiar, do culto doméstico, a sala aqui de casa fica, conforme vocês que são pais sabem, como é uma sala cheia de crianças. Tudo bagunçado. É roupa jogada, brinquedo jogado, e salgadinhos para lá, e partes do material da escola para cá, aquela confusão. Mas quando o pai chega e diz assim, hora de colocar ordem na casa, então eles começam a arrumar tudo. Levam embora os materiais de escola nas suas mochilas, depois eles levam salgadinhos e coisas de comer para a cozinha, colocam os brinquedos no seu devido lugar, arrumam as almofadas dos sofás também nos seus devidos lugares, tiram qualquer tipo de sujeirinha e a sala fica em ordem. Aí nós podemos começar o culto. A vida cristã é assim também. No dia em que o Pai Celestial chega na nossa vida, está uma bagunça, tudo fora do lugar, tudo sem harmonia,
tudo sem um propósito, sem um rumo ou caminhando para o lado errado. Mas Cristo vem, abre os nossos olhos, muda a nossa vida, enche o coração de fé e diz assim: vou colocar ordem na casa. E então ele nos ilumina, ele nos orienta para que a nossa vida passe a ter um rumo certo, passe a ter uma disciplina certa, passe a ter uma organização de tudo que é necessário. Então, por exemplo, nós passamos a ler a Bíblia não como um ato esporádico, mas como o alimento diário para o nosso coração. A Bíblia é a palavra de Deus e nela nós encontramos o alimento para a nossa alma. Então, inserimos a leitura da Bíblia na nossa rotina diária. A oração passa a ser também a nossa respiração diante de Deus. Quando Deus fala conosco, nós inspiramos. Quando Deus fala conosco através da Bíblia. E quando nós oramos, nós expiramos, nós falamos com Deus. Então, a respiração espiritual, isto é, ler a Bíblia e orar, passam a ser rotina da nossa vida, na organização do nosso coração. Nós passamos a trabalhar, a estudar e a colocar tudo em ordem dentro do nosso coração. É assim que é a vereda dos justos. Quando a gente se converte, ainda a vida está toda bagunçada. A nossa boca ainda fala palavrões, o nosso comportamento ainda é todo desconexo, mas conforme a palavra de Deus vai penetrando na nossa mente, penetrando no nosso coração, construindo valores na nossa vida, porque na verdade a fé em Cristo desconstrói valores antigos errados, coisas que estão gravadas na nossa mente. Por exemplo, eu não presto para nada, ouvi isso o tempo todo, mas agora em Cristo eu sou mais do que vencedor, e isso ocupa o lugar do não presto para nada. Ou então, por exemplo, não vou conseguir, mas a palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então agora mudou a conversa, então o meu caminho vai mudando. Eu passo a ter a igreja como rotina da minha vida, indo à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Passo a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Passo a orar nas minhas refeições. Uso de asseio pessoal, tomo banho, coloco roupas limpas, deixo a casa em ordem, a minha documentação plena. Outra coisa, a vereda dos justos também é a vida financeira. Antes de eu conhecer a Jesus, pode ser que eu vivia gastando mais do que tinha. Mas agora que estou em Cristo, a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros. Agora eu não gasto mais à toa. Agora eu estou colocando minha vida financeira em ordem. Eu me lembro de um querido irmão, de um outro ministério, de um pastorado que eu tive, onde ele estava com grandes dificuldades no banco, porque ele pegaram um empréstimo, os juros correram e ele não conseguia pagar. Então ele tinha aquele pensamento do mundo que diz: vou deixar isso aí caducar, depois de um determinado tempo isso caduca. Então eu o chamei no gabinete pastoral e disse a ele: irmão, o irmão ama Jesus? Claro, pastor. O irmão quer andar nos caminhos de Deus? Claro que quer. Então esse tipo de solução não é para nós. Nós não podemos viver devendo e não podemos viver na dependência de uma caducidade da dívida. O irmão deve procurar o gerente do banco, explicar a sua situação e ver o que é possível. Mas pastor, como é que eu vou fazer? Você vai porque Deus vai lhe dar graça. E você tem que ter testemunho. Porque o crente sem testemunho é um crente apagado. É uma luz apagada, é um sal sem gosto. Então eu fui com ele até o banco. Sentamos lá junto do gerente e o gerente ficou perplexo pela atitude dele, porque a maioria deixa caducar. Infelizmente, o nosso país tem um número de corrupção elevadíssimo. Os brasileiros acusam os políticos com segurança de que são corruptos, muitos deles, alguns não, mas muitos são,
Mas, na verdade, esses políticos são um espelho desta sociedade tão corrompida quanto os seus políticos, que os representam tão bem. Então, esse gerente propôs ao irmão em Cristo uma solução que era mais ou menos 10% da dívida dele, e ainda fatiada em 10 prestações, que dava facilmente para ser paga. Ele, inclusive, pagou com antecipação. E ele ganhou crédito no banco, crédito esse que ele não usou depois. Pelo contrário, ele deixou de viver no vermelho e passou a viver no azul na sua vida financeira. Por quê? Porque a vereda dos justos é assim. O crente vai melhorando mais e mais. O crente a cada dia vai se tornando mais parecido com Jesus. Parecido com Jesus no falar, parecido com Jesus no andar, parecido com Jesus no gastar, parecido com Jesus no responder, parecido com Jesus no sentir. A vereda dos justos é assim, vai crescendo, você vai melhorando, vai se tornando a cada dia um irmão mais parecido com o irmão mais velho, que é Jesus, que é o nosso grande Salvador, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o verdadeiro e único Deus, o Filho de Deus. A Bíblia nos diz que há um Deus só que se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós estamos em Cristo, nós somos os irmãos mais novos de Jesus e vamos fazendo dele um modelo para a nossa vida. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus assim nos ajude a termos uma vida que agrade a Deus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de repartir a tua santa palavra com os meus irmãos. E peço que cada um deles, ao entender que verdadeiramente são pessoas transformadas, ao entenderem esta realidade, queiram crescer na sua vida cristã. Assim como a luz da aurora cresce e se torna um dia completo, também cada um dos irmãos vá santificando a sua vida em todo o seu procedimento, em todo o seu sentir, em todo o seu orar. Muito obrigado, Pai, pela riqueza da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter vindo aqui em nosso canal, assistido a mais um dos nossos vídeos. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e, se possível, com a graça do Senhor, oferte para o Pix que está aqui em cima, porque é a única fonte de receita que nós temos e dependemos exclusivamente da graça de Deus, que toca naqueles corações que dizem assim: esse trabalho que o pastor Wagner está fazendo é tão relevante, tem sido útil para mim, eu quero compartilhar com ele, com o seu ministério, algum bem material para que ele tenha condições de financiar o seu trabalho. Então, se Deus falar isto ao seu coração, faça-o, porque eu não estou fazendo os meus vídeos em troca de recursos. Não, com ou sem recursos, eu estou fazendo e vou continuar para a glória de Deus. Mas se Deus tocar no seu coração, está aí o número do Pix, e que também é o meu zap pessoal. Fale comigo, será um prazer. E aqui em volta as sugestões de outros vídeos, eu peço a você que assista e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Tchau!